Oi, galera. Bem-vindos ao podcast Biologando. Eu sou a Luísa e aqui a gente também tá com a presença do... Eduardo. Da Giane. E da Sofia. No nosso podcast de hoje, o tema é sobre a evolução dos marsupiais. Eu vou começar, gurias. Eu vou dar uma breve fala do que eu vi na minhas pesquisas. Falei pra vocês sabem que eu basicamente li a parte de marsupial na vida na Terra, do David... Eu nunca consigo pronunciar o nome desse cara, do David Attenborough. Você sabe pronunciar o nome dele? Não sei. Nas referências. Tá nas referências. Mas você sabe quem ele é, né? O Sim. cara lá. Sim. E aí na parte do livro da vida na Terra dele, acho que é muito parecido com a evolução do Dawkins, em que o senhor falou pra gente na aula. Ele dá uma base geral, assim, sobre a evolução da vida na Terra. E aí ele fala sobre a parte dos marsupiais, né? Ele fala que remonta à época dos dinossauros, do apogeu dos dinossauros e declínio dos dinossauros. Então isso por volta de 135 milhões a 65 milhões de anos atrás. Foi a época que os marsupiais começaram a surgir. Ele diz que os fósseis, ou as ideias mais antigas que tem marsupiais, seria muito parecido com o gambá. Eles falam gambá viveiro, que seria basicamente o gambá que a gente tem aqui, sabe? Pois é, em inglês eles falam opossum, né? E vale pra tudo, basicamente. Mas eu sei que a Gi sabe mais dessa parte de evolução e ela pode comentar agora. Claro. A gente pode comentar um pouco também sobre a questão da evolução dos mamíferos, então. Eu acho que se a gente pegar ali e voltar para o final da Era Paleozoica e encontrar a origem da última linhagem de vertebrata, nós vamos ter o Sinápsida. E no Sinápsida a gente vê que eles não atingiram um pico na Era Cenozoica, mas na Era Paleozoica, no início da Mesozoica, a linhagem Sinápsida se tornou a mais similar aos mamíferos e, junto com os dinossauros, eles apareceram em cena no final do Triássico. Então, se a gente fosse pegar, tipo assim, um cladograma simplificado sobre os sinápsidos, eles seriam divididos entre répteis semelhantes a mamíferos e mamíferos. E dentro dos mamíferos, a gente acha os marsupiais. É importante também comentar que, né, os sinápsidos têm uma fenestra no crânio, os diápsidos têm duas e os anápsidos não têm nenhuma. E nós, mamíferos, hoje em dia, somos os únicos sinápsidos que ficamos. Só que daí, falando dos mamíferos específicos, é assim, olha, por que a gente não pode chamar esses sinápsidos, que são antecessores dos mamíferos, de mamíferos? Tipo, o que falta, entendeu? Eles já eram exotérmicos, já tem indícios de que eles provavelmente já tinham pelos e eles já tinham basicamente uma dentação igual às que a gente encontra nos mamíferos atuais. Então, qual é a diferença que a ciência vê? Como o professor Márcio já tinha explicado também em aula, é que com a evolução da mandíbula, aconteceu também a evolução desses dois pequenos ossículos que foram integrados ao ouvido interno. Então, pra mim é muito engraçado, porque esses animais são praticamente mamíferos, mas a diferença são dos dois mini ossinhos que ficam escondidos, basicamente, sabe? E também nós temos registros fósseis que sugerem que a divergência entre os ancestrais dos placentários e dos marsupiais ocorreu por volta de 160 milhões de anos. É verdade. É muito tempo isso. Muito tempo. É importante notar, né, porque os marsupiais, a maioria não tem placenta, tem alguns que têm placenta, mas eles justamente evoluíram o marsúpio para servir como um lugar para os fetos se desenvolverem externamente, né? Uma coisa que eu não pesquisei, mas eu acho que seria bem legal saber, tipo, que na real ele fala no livro, né, ele correlaciona os marsupiais na América, tipo, o desenvolvimento dos mamíferos placentários no norte da América e a descida desses mamíferos placentários e a perca da biodiversidade dos marsupiais, sabe? Tipo, na competição entre as espécies, como se os marsupiais não tiveram tanto êxito, sabe? Enquanto os mamíferos que têm placenta. Ele, tipo, fala isso no livro, mas eu não tenho, tipo, nenhuma fonte, assim, concreta se isso, tipo, realmente é explicado pela competição e, tipo, os mamíferos que têm placenta se deram melhor. Mas isso aqui na América, né? Porque na Austrália, até a gente pode falar sobre isso, né? Porque tem dois grandes grupos de marsupiais, né? Claro. Tem uma divisão de inter-relações entre os marsupiais. A gente tem os Ameridelphia,
Nome difícil, né? Austrália. E os Australidelphia. E por último a gente tem os Delta Pteroideia. Então, assim, são grupos que se dividiram, né? Porque eles acreditavam, na verdade, que eles tinham uma única ordem, os marsupiais, que seria o Marsupialia. Só que, na verdade, depois com os estudos genéticos, eles viram que não era bem assim. Tinham 3 grandes grupos principais, né? De marsupiais. Isso na Austrália. A Austrália é uma loucura, pelo amor. Você vê que eles comem canguru lá? Sim, porque tem muito, né? Sim, Muito, muito, bizarro. É tipo galinha. Pô, é bizarro, imagina tu comer um canguru. Bizarro. Bizarro, meu, bizarro. Mas enfim, esses são os marsupiais, né? Tem uma Outra coisa bizarra. não, pode falar, uma Sofia. coisa que eu queria falar também. Os Prototéria, que Fala mais alto. Tá. Os Prototéria, que são da linhagem dos mamíferos, eles são monotremados e têm uma mistura de características reptilianas e mamíferas, porque eles põem ovos, mas produzem leite para seus filhotes. Os ornitorrincos, né? Os ornitorrincos. Isso a gente tá falando das classes dos mamíferos, né? Linhagem. Aí a gente tem o mamífero tério, que é dividido em metatério e eutério, que dão à luz aos filhotes vivos, mas há uma grande diferença no estágio de desenvolvimento, que nascem os filhotes marsupiais e eutérios. Aí os marsupiais, que são os metaterianos, eles dão à luz a pequenos filhotes, e o desenvolvimento principal é fora do útero. Normalmente dentro dos limites da bolsa que eles têm, né? E esses jovens, eles equivalem a um embrião humano com 8 a 10 semanas de idade. Então eles são minúsculos. E dependem de um sofisticado sistema de lactação, que a composição do leite varia dependendo do estágio do desenvolvimento dos jovens. E a duração do período de lactação é muito mais longa do que os mamíferos que a gente conhece, né? Tipo a gente, placentários. Pois é, que nos cangurus, que são os maiores marsupiais atuais, quando o bebezinho sai, é parido, ele é do tamanho de uma jujuba. E daí ele tem que escalar até entrar no marsúpio. E daí lá dentro ele basicamente, né, se liga ao mamilo da mãe e fica sendo amamentado. Sim. Não sabia que canguru era o maior. Atualmente é. Inclusive. Não, mas fala, pode falar. Desculpa. Não, eu ia falar que o cérebro e o sistema reprodutivo, o sistema imunológico, os olhos, os membros posteriores e a termorregulação do filhote marsupial se desenvolve durante a vida na bolsa, ou seja, fora do útero. E, em contraste, a maior parte do desenvolvimento eutério, que é o inicial, ocorre no útero. Mas muito legal sobre essa questão dos cangurus até serem os maiores marsupiais, né? Aqui no livro, A Origem dos Vertebrados, a Vida dos Vertebrados, perdão, que eu utilizei aqui para pesquisar, ele fala que o maior grupo de marsupiais são os Diprodontius, e dentro desses Diprodontius estão os cangurus, né? E ele comenta que o nome desse grupo ele é devido aos incisivos inferiores modificados, os quais se projetaram para frente de modo similar ao que ocorre nos roedores. Então, olha que legal, né? Por causa da dentição ali, eles se tornaram um grupo muito amplo, né? E atualmente essa linhagem inclui as formas herbívoras e onívoras, embora os recentes extintos leões marsupiais, nem sabia que tinha leão marsupial, gente, fiquei impressionada. Pareça representar um retorno ao modo carnívoro a partir de uma ancestralidade herbívora. Mas aí que tá. Tipo, muito louco isso aí que tu falou. E que eu também me lembrei disso aí quando a Luísa falou que o canguru era o maior marsupial que a gente tem hoje. E mais louco ainda tu falar do leão. Porque, tipo, é justamente isso que eu falei lá no início, sabe? Pelo menos na América, foi se perdendo a biodiversidade, ficou na Austrália. Isso vem por conta dos continentes serem juntos, daí a América do Sul tava junto com a Austrália.
dos marsupiais irem perdendo espaço, sabe? Principalmente pros mamíferos placentários. Porque, tinha um bicho, eu não sei se era das Américas, mas que ele era um marsupial e, tipo, ele era praticamente igual a um dente de... É dente de sabre? Aquele que tem o do Era do Gelo, como é que é o nome? Tinha um bicho que era basicamente o Diego, só que marsupial. Então, tipo, eles tinham uma diversidade muito maior, sabe? E isso é muito louco. O Thalassinos, né, que é aquele bicho lá que tem vídeo ainda no YouTube, que ele foi extinto em 1930, né? Esse Que aí? seria... Eu acho que é o que tu tá falando, que, né, ele basicamente é um lobo, um tigre, sei lá, mas ele representa o mesmo nicho. Uhum. Uma coisa muito interessante também que eu encontrei é sobre um marsupial que ele é bem... ele é encontrado somente aqui nas Américas e ele remete muito aos primeiros marsupiais. Um estudo molecular que demonstra que esse animal ele é aparentado aos marsupiais australianos, podendo ser uma relíquia distante dos marsupiais sul-americanos originais, os quais pela Antártica até a Austrália... migraram pela Antártica até a Austrália no início da Era Cenozoica, né? O nome deles é Monito Del Monte. E ele é muito pequenininho. Sim, é esse Similar ao é esse que foi achado... Como é que é o nome do lugar? do Chile, na Argentina. No Chile, Bolívia? Não sei, em algum lugar aqui no sul, né? E por isso que tem uma grande teoria de que os marsupiais, em geral, evoluíram aqui nas Américas sulais do sul. Austrália. Eu também tinha lido que o bicho tinha emigrado pela Antártida, né? Achei muito louco. Entre a América do Sul, Antártida e Austrália, isso, né? E eu acho que a Sofia tem algo pra falar sobre como o nome marsupial surgiu. Sim, o nome marsupial ele vem do latim e ele deriva de espécies pertencentes a uma infraclasse que possui o marsúpio ou bolsa, né? Então, marsúpio é uma palavra que vem do latim. E a gente tem mais de 300 espécies representantes de marsupiais que são distribuídas, como a Luísa e o Eduardo falaram, ali entre as Américas e a Austrália. Deixa eu aproveitar e contar a história de como surgiu o nome marsúpio. Mas tu falou, 300 espécies que tem? Sim. São 76 só na América, nas Américas, eu acho. E o resto, então, deve ser Oceania. Austrália, principalmente. Mas nesse livro, então, que eu tava lendo, que eu falando pra vocês, que conta, então, desde o início dos marsupiais, ele conta que a Europa desconhecia os marsupiais. Foi o que eu entendi, eu achei meio estranho. Mas foi com a descoberta do continente americano, Colombo, sabe, as expedições de Colombo, que foi levado aqui da América, então se levou um gambá pra Europa. E os reis da Espanha se encantaram com o animal. Tipo, diz que eles colocavam a mão na bolsa, sabe? Faziam de tudo, tá ligado? E aí os acadêmicos da época, então tipo, isso foi século XVI, 1500 e pouquinho. Os acadêmicos da época deram o nome de marsúpio para essa característica da bolsa, sabe? E aí começou a surgir várias lendas urbanas do gambá, sabe? Porque, tipo, o pessoal ficava encaquetado como raios esse bicho, tipo, se desenvolve, sabe? Como é que vai parar uns bichinhos pequenininhos dentro da bolsa, sabe? E aí começou a surgir uns contos de que eles se reproduziam pelo nariz. E aí a fêmea botava a cabeça na bolsa e espirrava os filhotes. Lenda urbana. Que loucura. Eu vi isso. Então, a gente também... Eu vi um artigo que falava sobre as espécies dos marsupiais que evoluíram socialmente. Então, a evolução social deles. Então, acredita-se que a maioria das espécies de marsupiais vivem solitárias. Mas também existem outras formas de organização social. Por exemplo, espécies de cangurus como Macropus pari e Macropus giganteus podem formar sociedades de fissão-fusão ou grupos sociais permanentes de até 50 indivíduos. Nossa. Então, embora muitos estudos de campo sobre marsupiais tenham sido publicados, não existe nenhuma revisão recente sobre organização social.
Porém, utilizando algumas abordagens estatísticas, esses pesquisadores estudaram os marsupiais usando um modelo para estudar o tamanho do cérebro deles e a evolução da história de vida. A sua evolução social é pouco compreendida, porém tem indicações de que grandes herbívoros generalistas, como cangurus que ocupam habitats abertos, são mais sociais do que os animais crípticos. Por exemplo, animais que têm hábito noturno e se alimenta de frutas, por exemplo. Sim. Isso, ainda tem pouco estudo sobre essa parte, mas a gente sabe que os marsupiais eles eram considerados um grupo solitário, e agora com esses estudos recentes se descobriu que na verdade eles são muito sociáveis e que eles vivem em bando, né? Tipo, eles não são solitários tipo ursos. Sim, muito show. Incrível, Cara, fica mas- deixa aí então para que mais biólogos, né, e pesquisadores se envolvam, né? A gente já discutiu aqui várias questões muito interessantes sobre os marsupiais, mas ainda tem muito mais para a gente estudar e crescer nesse conhecimento sobre a evolução desse grupo tão interessante e tão incrível. Isso aí, ideia de mestrado. Show. Mas eu acho que é isso por hoje. Alguém mais tem algo pra falar? Por mim, tá Não. bom. Foi incrível o nosso podcast. Show. Pois então. Valeu, galera. Boa Até noite. o próximo podcast.